Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Cristiano Silveira, do PT, que está no 3º mandato. Vamos falar das propostas que visam garantir direitos e qualidade de vida para quem tem autismo, da atuação do deputado à frente da Comissão de Assuntos Municipais e das expectativas da oposição em relação às pautas do governo Zema. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite, para a gente bater um papinho aqui. Te agradeço. Papinho leve, para a gente conhecer mais um pouquinho da atuação do senhor. E eu começo falando de uma prova, assim, de como que o deputado é muito aguerrido nas coisas que ele pensa, né? E nas propostas dele aqui na Assembleia. O senhor apresentou uma emenda ao Plano Plurianual de Ação Governamental, que são as ações do governo para os próximos anos, uma emenda que colocava nas ações do governo dinheiro para que o Estado investisse em centros regionais de referência para atendimento de crianças com autismo, crianças e adolescentes. Aí o que aconteceu? O governador vetou essa parte. Aí o deputado apresentou um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas. A gente tem as imagens aqui para mostrar desse abaixo-assinado longuíssimo. E eu queria que o senhor comentasse como é que foi esse processo. Olha o tamanho do abaixo-assinado. Os deputados tiveram que ajudar todo mundo, né, a esticar. Ele deu a volta no plenário. Como é que foi esse processo, deputado? E por que a importância de ter esses centros de referência? Então, o que acontece? Eu estou nessa pauta já há bom tempo, né? E eu já falei aqui na Assembleia várias vezes que depois que eu ia ter meu segundo filho, que é o meu caçula, está com 5 anos, ele foi diagnosticado com autismo e aí acaba que eu fui aprofundando ainda mais na temática. Na verdade é o seguinte, as pessoas com deficiência em geral no nosso país, e Minas não é diferente, elas têm um problema de invisibilidade, né? Tem um problema da acessibilidade, tem o problema da inclusão efetiva. E eu percebi ao longo dos anos que o grupo de pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro autista, é mais invisibilizado ainda. Então, quer dizer, nós temos ali um público que acaba que você não tem uma política pública que cuide dessas pessoas, né? E os dados que nós temos acompanhado é o seguinte, com a evolução da ciência, da medicina, você tem mais instrumentos e ferramentas para fazer o diagnóstico. Os últimos dados estão apontando que a cada 36 pessoas, uma vai ser diagnosticada com algum tipo, algum nível do autismo. Então, a gente faz a seguinte pergunta, como que nós estamos nos organizando para atender essas pessoas? A ideia dos centros é que o Estado possa descentralizar o atendimento às pessoas. Quando você sai dos grandes centros urbanos, das grandes cidades, a dificuldade que você tem, por exemplo, para contratar um terapeuta ocupacional, contratar o fono, contratar o psicopedagogo, às vezes o neuropediatra, é muito grande. Então, o Estado ele tem que se organizar de maneira que nas cidades polos regionais ele possa ter esse equipamento. A gente tem que garantir o diagnóstico precoce, depois, com o diagnóstico, você tem que ter a garantia dos profissionais que vão prestar esse atendimento, né? E esse atendimento ele tem que começar o quanto antes para você aproveitar o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Do cérebro, no caso das crianças, quando a gente fala de autista criança. E depois você tem que ter ali no centro também uma condição de ter o apoio também psicológico, social dos pais e dos cuidadores dos autistas. Então a gente está pensando que é uma política pública, um equipamento descentralizado em todo o estado de Minas Gerais. Eu já havia previsto a criação dos centros na nossa lei que fala do Plano Estadual do Atendimento Integralizado ao Autista, que foi aprovado aqui na Casa em primeiro turno, e depois eu falei, bom, se a gente aprova a lei, a gente tem que ter a previsão no Plano Plurianual da Ação Governamental, que foi o PPAG, que foi quando nós apresentamos a emenda para que o governo pudesse priorizar a criação de centros dentro do programa de governo nos próximos 4 anos. E aí o veto foi derrubado e agora vai ter, dentro do Plano de Ação Governamental, a criação desses centros. Isso mesmo, aí o governador ele vetou, nós fizemos uma mobilização muito forte, né, na sociedade, também aqui na Assembleia. Eu acho que nós temos uma legislatura que ela é muito sensível às questões de inclusão social e eu fico muito feliz com o resultado que nós tivemos aqui, que foi 68-0 pela derrubada do veto do governador. Então foi um dia muito, muito feliz para a gente, né? Que ótimo. Deputado, o senhor falou uma frase que quando a gente estava pesquisando chamou a atenção.
Se eu tinha a pauta do autismo como importante por empatia, hoje ela é fundamental porque eu vivo a realidade de pais autistas. O senhor já contou, a gente até tem umas imagens aqui, que é o Bernardo, que tem 5 anos. Ele estava piquitito aí, né? Esse foi na posse do mandato passado, né? Isso, exatamente, que agora ele já está maior. Agora ele está maior. Mudou a visão do senhor sobre o autismo mesmo? O senhor já até comentou isso, mas mudou o coração do senhor em relação a essa pauta? Então, aí eu conto muito isso, né? Quando eu fui eleito no primeiro mandato, em 2015, uma das minhas primeiras emendas parlamentares foi para a Associação dos Autistas do Norte de Minas. E ali eu comecei a ter um contato, a entender um pouco mais sobre o autismo. Depois, grupos de pais, mães me procuraram para que eu fizesse a lei do atendimento preferencial prioritário para o autista, né? Que é aquela sinalização do LACIN. O pessoal fala assim, Cristiano, mas se o autista ele está incluído nos direitos a partir da lei de 2012, não é necessário se fazer uma lei, porque então ele já tem o direito a atendimento prioritário. Eu falei, mas o problema é da sinalização, porque diferente de outras deficiências, o autismo não é uma deficiência física que você vai observar e você vai identificar, olha, aqui é uma pessoa com autismo. Eu falei, então nós temos que ter a sinalização, capacitar quem está em atendimento público e privado, enfim. E foi muito legal que nós aprovamos essa lei, ela também entrou em vigor. O Bernardo nasceu depois disso tudo. Então, assim, eu já vinha trabalhando a pauta, representando esses grupos. Ali que coincidência, né? Que coisa... Não, e eu falo que são duas... Deus que está aí mexendo duas com os coincidências pauzinhos. Que são impressionantes. Uma é eu estava atuar na pauta e depois com o meu segundo filho ele ter o diagnóstico do autismo antes de completar 2 anos, né? E a segunda coincidência é que nesse período que eu atuava na pauta, no meu primeiro mandato, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos. E o Bernardo nasce no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Gente, que coisa. É. Não, porque isso tudo movimenta, né? Isso tudo traz para o senhor motivações para lidar com esses assuntos aqui, assim, que as pessoas não têm representatividade muitas vezes, né? Eu sempre tive essa questão da inclusão social, dos direitos humanos, mas quando você vive, que aí você é pai, é mãe, você vive, é o seu dia a dia, é a questão do cuidar, muda muito porque o nível de conhecimento e de vivência nos ajuda muito, né, a materializar isso na atuação política. Então, eu assim, acho que eu imaginava que sabia algo sobre isso. Né? Depois que o Bernardo veio, eu falei, nossa, sabia pouco, né? Não sabia nada. Agora, o diagnóstico é um pouco mais difícil de fazer, né, deputado? Os hospitais do interior, os profissionais do interior conseguem fazer esse diagnóstico? A gente tem um dado que no Brasil são cerca de 2 milhões de autistas. Podem ser muito mais. Muito né? mais. Veja como que são as coisas. Quando a gente fala do autista, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a imagem, são das crianças. A sensação que se dá é que as pessoas passaram a ser autistas agora, né? Que a gente vê muito o universo infantil, adolescente de autismo. Esse nome a gente nem conhecia muito, né? Nós temos milhões de autistas adultos que não têm diagnóstico. E agora eles começam a procurar, porque a partir do momento que você começa a ter mais informação circula na internet, rede social, claro. E a gente começa a falar mais sobre isso, aí as pessoas que falam assim, gente, eu sempre achei que tinha algo estranho comigo, elas começam a procurar. E aí vai procurar o quê? O neuro, vai procurar o psiquiatra, vai começar a fazer todo um trabalho de investigação e aí consegue ter o chamado diagnóstico tardio, né? Mas o número de autistas adultos que nós temos é muito grande que não tem o diagnóstico. É fundamental a gente trabalhar isso. O Estado ele tem que garantir o diagnóstico quanto antes, precoce, porque é isso que vai garantir os tratamentos, as terapias e ajudar. Não é cura, viu, gente? A gente está falando que o autismo não tem cura, mas a gente vai falar de qualidade de vida, que essa pessoa vai ter através dessas intervenções. Um obstáculo que a nossa luta ela enfrenta é essa resistência dos pais em procurarem uma avaliação diagnóstico e admitir o problema para poder tratar o problema. Então você tem muitas das vezes as pessoas falam assim, não, isso não é nada não, o sobrinho de não sei quem era assim também, porque cada um é de um jeito e tal. Então tem uma resistência as pessoas a procurar e admitir às vezes que há ali uma questão que tem que ser tratada. Então a gente tem que lutar também para poder ter isso. Eu acho que o pai e a mãe que desconfia que o filho pode ter alguma coisa, que já recebeu, às vezes até uma sugestão para que levasse essa criança para fazer uma avaliação diagnóstica. Geralmente da escola, né? Está cometendo, geralmente, o Bernardo foi à escola. Foi à escola. A pedagoga falou, olha, quero conversar com você, com a mãe, né? Porque o Bernardo, para a faixa etária dele, a turminha dele, ele destoa muito, né? E a gente já vinha percebendo que ele tinha dificuldade, está completando quase 2 anos, falava uma palavra, né? Aquelas coisas que ficava impressionado com as coisas que gerava, com luzes, os movimentos muito repetitivos, né? Que são algumas características para alguns tipos de autista. Então, a partir da provocação da escola, nós fomos procurar a profissional, a neuropediatra, para fazer uma avaliação do Bernardo. E aí diagnostiquei ele com autismo. Então, eu acho que quando a família resiste, o pai, a mãe, o cuidador resiste, está cometendo um crime muito grave com o próprio filho, né? Não é você dizer, olha, eu não quero aceitar, não quero admitir.
A gente sabe que é difícil, às vezes a família passa quase que por um luto, né? Nossa, acabou de receber, e agora? O que eu faço? Mas é exatamente isso, é você admitir o problema, buscar ajuda, os grupos de apoio, as associações. Eu tenho ajudado a organizar muita associação de pais e amigos de autismo no estado todo. Isso dá um resultado muito legal, que você compartilha os problemas, as experiências, as dificuldades, né? Então é isso que a gente tem que fazer, tem que dar visibilidade para o assunto, né? Perfeito, parabéns por isso, deputado. Vamos mudar aqui um pouquinho o rumo da nossa prosa. O senhor é presidente da Comissão de Assuntos Municipais. A gente percebe nessa legislatura, e também nas legislaturas passadas também, que os deputados são bem municipalistas, querem o reforço dos municípios. E não tem como falar de reforço do município sem falar também de melhorar a arrecadação dos municípios. O senhor acha que há clima em Brasília mesmo para rediscutir essa repactuação econômica para que a União fique menos com recursos e repasse mais para os municípios? Esse é um problema. Nos últimos anos, com a municipalização de uma série de serviços, educação, saúde, um conjunto de obrigações do poder público, na mesma proporção que foi repassado para os municípios as obrigações, não foi passado os recursos suficientes. Quando a gente fala do chamado Pacto Federativo, né? As cidades, elas têm a maior parte das obrigações na política pública, no serviço público, e são os municípios que ficam a menor parte do bolo orçamentário, né? A União concentra, o Estado fica com tanto, e os municípios. E eu estou falando o seguinte, o município ele tem aquelas obrigações, vamos chamar assim, que já estão no texto da lei, né? Investir não menos que 15% de saúde, não menos que 25% de educação e tudo mais. E tem aquelas obrigações que não são, vamos falar assim, que não são obrigações da lei, mas que o município acaba assumindo. Aqui em Minas Gerais, o município faz convênio com a polícia para abastecer veículo, para dar manutenção a carro. Às vezes é o município que aluga a sede das delegacias. É o município que tem que pagar o convênio com a Emater para poder ter assistência técnica. É o município que transporta aluno do Estado e o repasse, o per capita que o Estado passa é pequeno. Então, veja que além das obrigações objetivas, né, que já estão na lei, você tem outras obrigações que os municípios acabam assumindo. E aqui, gente, quando a gente fala da vida das pessoas, ela acontece aonde? Ela não acontece lá em Brasília. Ela não acontece aqui na Assembleia, na cidade administrativa. Ela acontece nos municípios. Você olha na televisão, olha, estatística de desemprego, estatística de desassistência na saúde, índice de criminalidade. Onde que isso materializa? Nos municípios. Então, a gente é municipalista porque a vida acontece na cidade, né? É possível, o senhor acha, pensar essa discussão assim, rapidamente? Acho que sim, porque acho que inclusive a reforma tributária que está sendo proposta, e agora o relatório foi apresentado, né, na Câmara, inclusive o deputado federal Reginaldo Lopes, aqui do PT de Minas Gerais, foi o coordenador do GT, ela propõe, inclusive, através da unificação de alguns impostos, criar alguns mecanismos que garantam a arrecadação das cidades, né? Porque houve uma preocupação dos municípios, e legítima, olha, será que com a reforma tributária nós vamos perder a receita? Não tem possibilidade nenhuma disso acontecer, né? Que o dinheiro que os municípios já têm não é suficiente. Então, acho que há, sim, um ambiente dessa rediscussão. E também o aspecto econômico do país impacta, porque parte da arrecadação dos municípios é originário da arrecadação, por exemplo, de impostos ligados a imposto de renda, né? Enfim. Quando você melhora a economia, o ambiente econômico e a arrecadação da União ela aumenta, consequentemente o repasse para os municípios também melhora, né? Através do repasse do FPM, que tem na sua composição os recursos que vêm através da arrecadação de tributos. Então, acho que como a economia no Brasil ela está caminhando para uma melhora, que a gente já viu os indicadores, né? Inflação em queda, o PIB, uma projeção de 1,9%, e isso vai ter um impacto reflexo também nas contas municipais. Perfeito. Só ele falou, a FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Isso. Deputado, a comissão do senhor do Assuntos Municipais discutiu a questão do Rodoanel recentemente. De um lado, a sociedade civil diz que esse projeto do Rodoanel é um projeto que atende as mineradoras, que vai ter um impacto ambiental. Por outro lado, os municípios que envolvidos nessa questão do Rodoanel gostaram do projeto. O senhor acha que esse debate aqui na Assembleia contribuiu? Já há, assim, algum consenso? Não, olha só, ninguém é radical contra o Rodoanel. Há muitas questões com relação a este projeto. Ele é um projeto que, em análise preliminar, você percebe que ele vai impactar a comunidade tradicional, vai impactar a comunidade quilombola, vai impactar o meio ambiente. Então, essas questões precisam ser melhor respondidas antes de dizer que o projeto pode continuar caminhando, né? Então, a gente fala muito isso, que muito mais do que um rodoanel, você precisava fazer uma revitalização do próprio anel.
né, o debate da recuperação, da revitalização do anel, de investimento na sua infraestrutura, ele antecede até mesmo o debate do Rodoanel. Mas você acha possível? Porque o anel rodoviário de Belo Horizonte, para quem mora no interior, o anel rodoviário hoje de Belo Horizonte, ele é, assim, muito sobrecarregado, Sim. né? Com um índice de acidentes altíssimos e tal. E a possibilidade alternativa aí seria esse rodoanel, né? Então... Mas aí o que nós estamos dizendo, o projeto do Rodoanel, ele tem impactos do ponto de vista social e ambiental que precisam ser respondidos. E o governo está aberto a isso? É um governo que tem dificuldade de ouvir, muita dificuldade de ouvir. Então, eu acho que se o governo não entender isso de maneira de construção, de entendimento, são questões que vão ser judicializadas. Outra questão que tramita aqui na Assembleia é a proposta que autoriza o governo a celebrar convênios com as prefeituras para fiscalização e cobrança do IPVA. Os deputados da oposição dizem que esse texto, do jeito que ele está, na verdade, ele faz uma renúncia fiscal, o governo faz uma renúncia fiscal que, segundo os senhores, é de cerca de R$1 bilhão em favor das locadoras de veículos. Porque é o seguinte, o projeto acabou que virou assim, um Frankenstein projeto, né? Ele falava desse convênio para fiscalização da arrecadação do IPVA município e estado. Aí surgiram algumas emendas que começou a alterar o projeto, que vem no sentido de beneficiar ainda mais as locadoras. Emendas feitas pelo próprio governo. Vamos explicar aqui para o mineiro, cidadão mineiro está nos acompanhando. Sim. Hoje, o cidadão que está nos acompanhando aqui, se ele tem um carro, ele paga 4% de IPVA sobre o valor do veículo dele da tabela FIP, por exemplo, 4% do valor. As locadoras pagam somente 1%. Então aí a locadora já tem um grande benefício, porque é uma frota imensa e por aí vai. A questão aqui quando a locadora ela vende esse veículo, vamos supor que com 4 meses do ano ela quer vender o veículo. E normalmente elas mesmas já têm as concessionárias delas. Então ela vai pegar o veículo que pertence à locadora, que tem um benefício de 1%, e ela quer passar para Localiza, Rente a Car, Seminovos Localiza. Vamos dar um exemplo, falar claramente, Seminovos Localiza. Bom, mudou a figura. Se não é um carro que pertence mais à locadora, o benefício não deve se aplicar mais. Então a diferença... Essa diferença dos 3% de PVA, ela tem que ser calculada no restante do ano, do período, né, do qual ela teve o benefício até o final do ano, e as locadoras precisam pagar essa diferença. Está correto? O que está sendo proposto no projeto é isentar também as locadoras desse pagamento. Ela que já tem um benefício de 1% aqui, ainda vai ter um segundo benefício, que é não pagar o IPVA. Gente, é um dinheiro que faz falta para o Estado, hein? Vira e mexe, o governador vai para a imprensa, não, Minas está quebrada, tem que aderir ao regime de recuperação fiscal, não tem como dar aumento para servidor porque não tem receita. E como que o Estado vai dizer que tem condição, capacidade de abrir mão de uma receita dessa? Não tem. Parte da arrecadação do PVA vai para quem? 50% vai para os municípios. Então nós vamos dizer para o município que nós queremos tirar a receita do Estado e a receita dos municípios? Como é que você vai voltar lá na cidade e falar para o prefeito, prefeito, eu dei um presente para você, viu? Botei um projeto lá que beneficia as locadoras, que não precisa estar com burro de dinheiro, e eu sei que precisa de um dinheiro para fazer uma obra para cuidar do município, nós tiramos a receita de vocês. Então, eu acho que é uma grande contradição. Se o setor não passa por crise, se o setor vai muito bem obrigado, os caras ganham muito dinheiro, já tem um benefício de 1%, aí, não tem um argumento que explica o que justifica a gente abrir mão da receita que é importante para o Estado. Deputado, a Assembleia está discutindo saídas para a dívida de Minas com a União, que ultrapassa aí cerca de 150 bilhões de reais. Foi desarquivado o projeto para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, que implica aí uma série de contrapartidas, uma espécie de teto de gastos para o governo estadual e também restrições ao funcionalismo. Também tramita uma proposta para migração para um programa de acompanhamento e transparência, o PAF3. Deputado, qual que é o caminho para essa dívida de Minas com a União? Olha, eu acho que primeiro o Estado ele precisa discutir melhor a natureza dessas dívidas. O Estado vira e mexe, ele abre mão de receita e de direito, como foi o caso do debate da Lei Candir. Eu acho que aquele acordo da Lei Candir foi um péssimo acordo para o Estado. O Estado perdeu muito recurso ali. Então, eu acho que primeiro vamos fazer uma discussão da origem da dívida. De onde que vem essa dívida? Quais são os componentes de juros que foram embutidos, né? Segundo ponto, o Estado ele precisa fazer também uma conversa com a União sobre outros parâmetros para a questão da dívida, senão o Estado fica inviabilizado. Nenhum Estado brasileiro deu conta de cumprir com o regime de recuperação fiscal. Rio de Janeiro não deu conta, Rio Grande do Sul não deu conta, os dois estados já pediram o governo para rever parâmetros do próprio regime, tá certo? O regime da maneira que ele está apresentado, no final de 9 anos, 10 anos, o Estado vai ter uma dívida maior do que tem hoje com a própria União.
não vai resolver o problema da dívida. Então, eu acho que não é razoável, né? Aí vai falar, olha, você tem que privatizar estatais, desfazer de estatais, você vai ter que impor um limite de teto de gasto, você vai ter que congelar aumento para servidor, você vai ter uma redução de concurso público em áreas que são importantes, os municípios poderão ter um prejuízo a partir também de um, vamos chamar assim, um congelamento, né, de convênios que vão acontecer. Então, eu não vejo, sinceramente, nada que seja benéfico para Minas Gerais aderendo a esse regime. Pois é. Eu estou falando com o governo federal, e eu falei isso para o ministro Haddad, que é o seguinte, a lei do regime, que vem lá do Temer, que passou pelo Bolsonaro, em minha opinião, tem que ser revista pelo governo Lula. Pois é, mas o governo está contando com os senhores deputados da oposição, que são ligados ao governo federal, para tentar uma saída, é isso? Sim, nós estivemos em Brasília, nós conversamos com o ministro Padilha, e o ministro Padilha, à época, deu uma entrevista e falou, não, esse modelo de regime não nos atende. Nós conversamos com o ministro Haddad, a presidenta Gleisi Hoffmann esteve aqui conosco, alguns dias atrás, nós levamos essa questão para ela. Então, da nossa parte, nós temos dito para o governo, olha, esse modelo, essa lei de regime de recuperação fiscal, não é uma lei que o nosso governo tem como identidade. Desde quando o governo do presidente Lula está recomendando que o Estado faça privatizações, por exemplo, congelamento de investimento para saúde, né? É um contrassenso. Então, eu acho que nós temos que fazer uma discussão que a lei atual não nos atende, não atende o modelo de país que nós queremos, ela não vai resolver o problema dos estados, já está, isso é claro, né, o Estado deu conta, e a gente tem que discutir outros parâmetros, outros referenciais para a dívida. Agora, o governador, vamos voltar a falar sobre isso, ao mesmo tempo que ele fala, nós temos que aderir ao regime, ele não faz gestos nesse sentido. Há pouco tempo atrás deu aumento de 300% para si próprio, né? Que já é um contrassenso. E agora está dizendo que quer abrir mão de receita com essa questão da lei das locadoras. Então, veja bem, está dizendo que o Estado está quebrado, está dizendo que tem que aderir ao regime de recuperação fiscal, mas, por outro lado, os gestos, né, e os atos do governo vão de maneira contrária. E há uma discussão que antecede isso tudo também. A discussão é a seguinte, Minas enquadra para aderir ao regime? Me parece que não, que na lei atual o ano referência para Minas seria o ano de 2021 e no ano de 2021 o Estado não extrapolava mais que 60% de gasto com folha. Esse é um dos critérios para o Estado aderir. Se a União for levar a sério o enquadramento, Minas, entre outros, que eu poderia citar aqui, mas eu estou citando esse, que é mais simples das pessoas entenderem, a União já vai dizer, mas que vocês não enquadram não. Então, sim. Deputado, agora, só para a gente encerrar rapidamente, apesar que esse assunto não vai ser muito fácil do senhor resumir, mas o governo já prometeu destravar as pautas das privatizações, entre elas privatização de CEMIG, privatização de Copasa, alguns deputados já estiveram aqui e são favoráveis a isso. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor pensa a respeito disso, se existe a possibilidade disso, porque a lei fala que tem que ter um referendo popular para privatizar Copasa e CEMIG, né? Então teria que mudar a Constituição. E eu emendo perguntando o que o senhor acha da qualidade dos serviços prestados à população de CEMIG e Copasa. Olha só, o governo Zema, ele está governando no século XIX, né? No passado, essa ideia de privatização ganhou o mundo. O mundo começou a caminhar no sentido de privatização e tudo mais. E o Brasil chegou tardiamente nessa agenda. O mundo todo reviu. Quando você olha na Europa, mais de 800 empresas ligadas a serviços de transporte, comunicação, saneamento e energia estão sendo restatizadas. Agora mesmo a França está restatizando uma grande empresa de energia lá. Porque eles entenderam, olha, privatizou achando que ia melhorar o serviço ficou pior. Ficou mais caro para o cidadão. E investimento nenhum, porque os caras, é lucro, né? Tem que dar o lucro, então reduz o investimento para lucro. Eu acho que setor estratégico no nosso país, que cuida de questão da soberania, que cuida de recurso natural, que cuida de áreas estratégicas, tem que ficar com o Estado. Eu não sou um cara que acha que tudo tem que ser estatal. Eu acho que tem coisas que realmente larga para lá. Setor estratégico que cuida de recursos, aí eu acho que tem que ficar com o Estado, que é o que está acontecendo na Europa. E o governo insiste. Aí você fala assim, mas por que vai vender a CEMIG e a Copasa? São empresas que estão quebradas? São empresas que dão prejuízo? Pelo contrário, são empresas que têm um ótimo fluxo de caixa, são superavitárias, distribuem muito dinheiro para os seus acionistas, tá certo? Então eu acho que o governo, ele não tem nada que justifique. Olha, o Estado está quebrado, vamos vender a CEMIG, vamos vender a Copasa para fazer caixa. Isso daí não vai resolver, isso não vai fazer cócegas, não vai fazer cócegas no governo, no problema orçamentário do governo. E são empresas superavitárias que distribuem dividendos para o governo. Então, vai desfazer de empresas estratégicas, vai desfazer... Eu lembro que no começo que no mandato passado, nós trouxemos aqui a CPI da privatização da Companhia de Energia de Goiás.
Nós trouxemos eles aqui. E eles falaram, olha, nós vamos dizer para vocês aqui. Inclusive o governador Ronaldo Caiado, que é do DEM, da direita, ele falou, tá querendo rever o contrato. E reviu no final de dezembro agora, tirou a companhia e colocou a nova companhia lá, que acho que quem assumiu foi a Equatorial. E o que eles nos trouxeram? Números e dados. Piorou o serviço, demorou o atendimento, precarizou e as pessoas começaram a pagar mais caro. Aquilo que o Estado fazia, porque era estratégico, por exemplo, um determinado setor econômico, aumentar a carga para poder as empresas se instalarem, acabou sendo coisa que o próprio ente privado tinha que fazer num preço exorbitante. Então, passou a onerar também investimento. Então, eu acho que os governos fazem um negócio que é perverso. Eles sucatiam, começam a precarizar o serviço para o cidadão ficar bravo e o cidadão falar, esse trem não presta, não está servindo, não tem mais o que vender mesmo. Então, cria um ambiente que a opinião pública fica contrária. E aí eu acho engraçado quando o governador fala assim, não, tem que vender a CEMIG é um cabide de emprego. Quem que é o chefe da CEMIG? Ele próprio. Ele próprio. Se ele está dizendo o seguinte, que é cabide de emprego e que está ineficiente, é o atestado e comprovante de incompetência do próprio gestor. Isso é igual falar o cara assim, eu tenho uma Ferrari. Tem uma Ferrari. Pô, mas essa Ferrari está batendo muito. Né? Vira e mexe, ela está arranhando aqui, batendo ali. O problema não é a Ferrari. O problema é o motorista. Você tem que trocar o motorista, não precisa desfazer do carro, que é um grande carro. A CEMIG e a Copasa são belos carros, só que está sendo mal dirigido pelo piloto, que é o próprio governador, que admite que é incapaz de fazer uma boa gestão. Então, eu acho que é isso. Perfeito. O mundo está num outro contexto. E aí você perguntava o seguinte, e aí, passa fácil aqui na Assembleia? Se for respeitar a Constituição que está lá, não é simples. Primeiro, eu já vi pesquisa que a opinião pública mineira é contrária a privatizações. Segundo ponto, tem que ter 3/5 aqui na casa. E o referendo. Se o governador quiser ter mais facilidade e não ouvir o povo mineiro, que é o dono das empresas, aí ele pode alterar a Constituição para tentar aprovar a maioria simples. Minha opinião, não é tarefa fácil para ele. Tá bom. Deputado, obrigada por ter participado, por ter compartilhado aí também o seu conhecimento e também a sua história de vida com a gente. Muito obrigado, viu? Disposição. Eu conversei então com o deputado Cristiano Silveira do PT, que está no 3º mandato. A gente falou das propostas que visam garantir direitos e qualidade de vida para os autistas. Também falamos da atuação do deputado à frente da Comissão de Assuntos Municipais e das expectativas da oposição em relação às pautas do governo Zema. A você de casa, obrigada. Nos acompanhe pelas redes sociais e no podcast. Até lá.